Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipe Eletrônico, o programa que faz um debate dos principais assuntos da cidade, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal. Mas além desse debate, essa análise de notícias e além da presença dos vereadores, nós contamos com a sua participação. Sim, você que está em casa, você que está no trabalho e você que acompanha a programação da TV Câmara São Paulo, fique à vontade para participar. Você pode enviar sua pergunta e seu comentário. E os nossos canais já estão abertos. Você pode fazer a sua pergunta ligando para o 3396-4944, eu repito, 3396-4944. O meu colega Donizete Santos está aqui na redação para tomar nota da sua pergunta, tá legal? Se você não puder ligar, você pode também enviar sua pergunta pelas contas sociais. Tem o facebook.com/Câmara São Paulo ou twitter.com/Câmara São Paulo, tá legal? Bem, vamos apresentar então quem são os vereadores que vão participar do programa de hoje nesse debate democrático que é o Clipe Eletrônico. Eu começo pelo meu lado direito. Ele preside a Frente Parlamentar pela Sustentabilidade, ele também integra a Comissão de Saúde. Vereador Gilberto Natalini, do PV, seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, um abraço a você, aos meus colegas vereadores e aos telespectadores da TV Câmara. Legal. Ao lado do vereador Gilberto Natalini, ela integra a Comissão de Constituição e Justiça e ela é vereadora pelo DEM, ou então Democratas. Vereadora Sandra Tadeu, obrigado pela presença mais uma vez no Clipping. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e fico muito feliz para que a gente possa estar discutindo os problemas da nossa cidade. Para fecharmos então o time do Clipping Eletrônico, ele que é vereador pelo PSDB e também integra a Comissão de Educação, vereador Claudinho de Souza. Seja bem-vindo e parabéns pelo aniversário da sua região, que é a região da Freguesia do Ó. Freguesia do Ó, 435 anos. Câmara Municipal ontem esteve lá presente fazendo uma solenidade muito boa. Boa tarde a todos, aos telespectadores, a nossa colega Sandra, ao vereador Natalini, que hoje eu vim homenagear, vim com a gravata verde para homenagear o meu querido colega Gilberto Natalini. Muitas gentilezas. Bem, você que está acessando o canal 7 da NET, que é o canal da Assembleia Legislativa, que retransmite o sinal da TV Câmara São Paulo, ou então pelo câmara.sp.gov.br/TV Câmara, viu o vereador Gilberto Natalini, a vereadora Sandra Tadeu, o vereador Claudinho de Souza, não sabe como funciona o clipe. É o seguinte, nós selecionamos as notícias do dia e a gente faz uma rodada de análises, e uma análise sempre com debate e com as opiniões diferentes e democráticas dos vereadores de partidos que compõem a grande bancada. São mais de 50 vereadores, 55 vereadores aqui nesta casa. Eu estou com a notícia de número 3, manchete no ar. Saiu na Folha de São Paulo, hein? Com crise, favelas ressurgem em São Paulo. Comunidades precárias voltam a ser erguidas na capital, com famílias vítimas do desemprego e do aluguel mais alto. E tem uma história curiosa, que o pedreiro João Batista, 45 anos, está desempregado desde dezembro. Jailson de Lima, 46 anos, até consegue obras, mas não tem dinheiro para pagar o aluguel que subiu. Cristiane dos Santos, 27 anos, viveu em um albergue, depois desistiu. No último ano, o endereço dos três virou o mesmo, a favela. Movimentos de moradia com o MTST têm dito que o grande aumento do preço dos aluguéis nos últimos anos contribuiu para o crescimento das ocupações. Desde 2008, o preço do aluguel na capital teve um crescimento acumulado de 98%, muita coisa, hein? Segundo a tabela FIPE. Eu começo essa rodada de análises com o vereador Gilberto Natalini. Vereador, problema de moradia não é de agora. O problema é antigo, né? Agora piorou na cidade de São Paulo. O prefeito Haddad se elegeu com uma meta, com uma promessa de fazer 55 mil moradias. Com 2 anos e meio de governo, ele entregou 3.500 moradias. Nunca vai cumprir a meta, acho que vai cumprir menos que 10%. Com a crise econômica, a situação piora muito, que as pessoas não conseguem pagar o aluguel e as pessoas não conseguem comprar a sua casa. Como o programa habitacional do governo é ridículo, mesmo o governo do estado tem feito muito menos casa do que fazia anteriormente pelo CDHU. Agora, o que me deixa mesmo muito preocupado, além do drama profundo das pessoas que não têm onde morar, a gente tem que ser solidário
que a pior coisa do mundo é você chegar de noite e você não ter um teto para entrar embaixo, você não ter uma casa, não ter um local, ou está devendo aluguel, é um drama terrível. Mas o que está me deixando mais preocupado, além do drama social, é o problema ambiental. Com essa crise grave, os nossos mananciais, as nossas 2 represas da Zona Sul estão sendo ocupadas de uma forma violenta. Ontem eu descobri, me denunciaram mais 2 ocupações enormes em Zepam, na beira da Guarapiranga, e outra na beira da Bini. Além de todas as que nós já temos notícia, temos denunciado, temos pedido intervenção, e está sendo assoreado de uma certa maneira a Bini e a Guarapiranga, que eu não sei como é que nós vamos fazer para tomar água, beber água em São Paulo. Então, eu repito, para terminar, além do problema social grave, que é a falta de moradia, nós temos o problema ambiental, porque estão sendo devastadas as áreas verdes de São Paulo, principalmente na margem dos nossos mananciais. Não que essa localidade seja uma reserva de proteção, mas a Juliana Quintela separou as fotos que foram publicadas hoje na Folha de São Paulo, na boa reportagem dos jornalistas Leandro Machado e Emílio Santana. Essa é uma imagem feita... volta na outra, que a primeira imagem é uma imagem do ano de 2010. Então você observa um conjunto habitacional ao fundo e uma grande área... Ali já tinha sido desocupado. Isso, exato. Na região do Ticoatira, na zona leste de São Paulo. Daí eles fizeram a outra fotografia, como posicionar, essa é uma fotografia atual. Tem cerca de 2.500 famílias morando nesse local. Vereadora Sandra Tadeu, parece uma briga de gato e rato, porque desocupa, tem uma ação, passa um tempo. Como dimensionar esse problema? Na verdade, eu tenho que concordar algumas coisas com o Natalino. Você coloca uma meta que vai construir 55 mil habitações. E o que acontece? Você também, no meio de toda... Porque tem pessoas também que usam a desgraça alheia para que comecem os movimentos, começam essas invasões. Porque eu fiz parte da Comissão do Meio Ambiente, quantas denúncias nós tínhamos que tem pessoas que elas ficam dentro dessas ocupações e eles tomam conta, eles vendem, eles trazem as pessoas, fazem promessa. Criou-se um mercado, então, de ocupações? Cria-se um mercado. E essas denúncias já foram feitas, não foi, Nataline? Denúncias foram feitas. Aproveitadores. São aproveitadores e usam a necessidade da população, eles usam o desespero da população e colocam essas pessoas nessa situação. Por um outro lado, se você tiver a oportunidade de andar nessas Coabs, mesmo nas coisas do CDHU, você vai ver lá, placa-se, aluga-se ou vende-se. E a gente sabe que tudo isso é para uma determinada pessoa, você não pode vender. Então as pessoas às vezes conseguem a sua casa, depois já muda para outra. E outra coisa, a prefeitura sempre teve uma lista de pessoas. Aí vem os movimentos sociais, fazem essa movimentação aqui na Câmara. Então, aí a gente não sabe nem a quem vai dar para que as pessoas sigam aquela lista, porque é o movimento tal, vai construir naquela área. O outro movimento vai construir naquela área. E tem gente esperando a sua habitação há mais de 10, 12 anos, entendeu? Então, e a crise também, lógico, piorou. O aluguel deve estar num preço absurdo. E mesmo numa favela se paga aluguel. Sim. Não é barato o aluguel. Tem pessoas que pagam 500, 600 reais, às vezes, muitas vezes, por um barraco numa favela. Então, é um problema muito sério. Que o que acontece? Eu acho assim, a falta de planejamento nesse país é tão grande que eles arrumam tanto problema e os problemas mais graves que a gente tem que decidir, acaba não decidindo. Perfeito, vereador. Agora eu vou passar a palavra para o vereador Claudinho de Souza, do PSDB. Vereador, lá na região norte também tem alguns problemas semelhantes que o senhor bem conhece. Agora, o que aponta a matéria da Folha de São Paulo é que aqueles problemas já conhecidos das pessoas que lutam por moradias populares
Isso me parece mais claro. Agora, existe um aumento do contingente de pessoas que precisam de moradias populares em razão da crise. Olha, eu não sei se é... Como fazer essa identificação? Eu não sei se é coincidência ou não, mas sempre, quando o PT está no governo, ocorre uma certa desocupação desordenada dentro da cidade. A vereadora Sandra, o vereador Natalini, fazia parte da situação do governo passado e são testemunhas, como eu sou, do grande movimento que o governo Serra Kassab fez com relação à desocupação das favelas, pelo menos na região onde eu tenho atuação, desde lá do Parque Novo Mundo, do Aricanduva, que não é muito minha área, mas vindo em direção à região oeste, até ali naquela região do Ceasa, um pouco para frente, havia grandes favelas, grandes comunidades, inclusive já consolidadas, com casas construídas de alvenaria, e o governo acabou, tinha aquelas casas encostadas à saída da Dutra, quando chegava em São Paulo, tinha o Gato Preto, tinha a favela Novo Mundo, acabou tudo aquilo. Essa foto me parece, quando a gente fazia assim, vinha do Aricanduva, fazia uma volta assim, tinha um monte a comunidade lá era imensa, dava até medo de passar dentro daquilo. De repente, o governo passado fez um trabalho que deve ser aplaudido e reconhecido, que mudou a cara, principalmente dessa região das marginais. Mas muitas prefeituras da Grande São Paulo, geridas por prefeitos de outros partidos, também sofrem com o mesmo problema. Mas em São não? Paulo me parece que há uma reincidência dessa administração. Hoje você passa pelas marginais, já vê aqueles córregos que desembocam no Tietê, já começando a ser ocupado também por essas moradias. Então eu acho que é falta de vontade política, tem tem um conjunto, por exemplo, ali na Ponte Júlio Mesquita. 2 anos e meio, nós passamos lá todo dia, o vereador Natalini, que é o meu caminho de ir para casa. A obra tem 2, 3 funcionários. O governo passado deixou o projeto pronto, o início das obras, e está lá parado. Não são tantas moradias, deve ser ali em torno de 500, 600 moradias. Mas já seria moradias que poderiam ser ocupadas por aquelas pessoas que estão invadindo a beira dos córregos lá da região. Eu acho que falta determinação do prefeito Haddad, Haddad, é que às vezes eu confundo com o negócio de radar, eu confundo, é Haddad. Então, eu acho que às vezes falta um pouco de determinação para poder estar solucionando esses problemas. Perfeito. Olha só, eu estou com a notícia de número 12 em minhas mãos e eu acho importante a gente começar a análise dessa notícia com o vereador Natalini, mas antes eu chamo manchete no ar. Cantareira tem a primeira chuva significativa de agosto, mas nível cai. Foi a 24ª queda seguida no nível das represas. Todos os sistemas que abastecem a Grande São Paulo apresentaram queda. Curiosamente, eu acho que no dia de ontem, vereador, a Câmara sediou uma sessão de cinema de um documentário chamado A Sede do Mundo. Eu até ia perguntar, por acaso nós temos imagens desse documentário? Se você tiver, o pessoal aí dentro tiver, roda um trechinho do documentário. O vereador Natalini esteve presente, toda a sua equipe. Conta um pouco, vereador, dessa sessão de cinema, desse documentário que foi exibido aqui na Câmara Municipal. Eu gostaria que o senhor emendasse, falando do problema de água que o estado de São Paulo tem enfrentado. Ainda que a chuva tenha sido significativa, o senhor acha que a gente continuar naquela situação? Essa sessão de cinema aqui foi o nosso gabinete que promoveu, faz parte uma pré-conferência da nossa 14ª conferência de produção mais limpa e mudanças climáticas. Vai acontecer no dia 22 de setembro. 22 de setembro em lá, Santana. Lá na APCD em Santana. Inscrições gratuitas, viu? Pelo nataline.com.br. Perfeito. Mas a sessão de cinema fomos nós que promovemos como uma nós já fizemos 18 pré-conferências. Belíssimas imagens, inclusive, do documentário. É um filme muito lindo. Agora, eu tive no final de semana assistindo por 2 dias um seminário de um professor da Harvard. E ele falou sobre aquecimento global, foi um lugar fechado, mudanças do clima e a perspectiva da humanidade diante do problema, porque nós estamos aí às beiras da Conferência do Clima em Paris. E ontem eu fui na Assembleia Legislativa e presidi uma mesa da Frente Parlamentar Ambiental de Brasília. Estava lá vários deputados federais, estava o filho do Sarney, que preside a frente, e eu presidi uma mesa. E lá estavam também vários especialistas agora brasileiros
falando do assunto. O assunto da água é um assunto da maior gravidade no Brasil e no mundo. Lá nessa reunião tinha uma pessoa falando do Pantanal, um estudioso que trouxe um estudo do Pantanal. O Pantanal está profundamente ameaçado de secar, porque o Pantanal é da cheia do Rio Paraguai. E o Rio Paraguai cada vez tem menos água. O Rio São Francisco, vocês já viram, secou a nascente. Nós estamos num problema com essa alteração do clima, do regime de chuvas, né? A região sudeste do Brasil, a tendência é a gente ter cada vez menos água. Essa é a tendência nossa. Então, é um assunto de uma gravidade, né? Além de ter o problema da morosidade dos governos, aí em particular o governo do Estado, de ter feito obras de ampliar reservatório, mas não adianta se ampliar reservatório também se você não tem chuva. Quem vai encher os reservatórios? São as chuvas. Os rios dependem das chuvas. E o que está acontecendo? Com as mudanças do clima, com o aquecimento do planeta, nós temos cada vez menos chuvas suficientes. É uma situação desesperadora. Eu não estou aqui, vereador Claudinho, ele fica arregalando os olhos, a vereadora Sandra também. Eu não estou aqui fazendo terrorismo. Às vezes o cara fala, o Natalino é alarmista. Não é isso. O americano falou lá, o americano só faz isso a vida toda. Ele deu base para a encíclica do Papa, quer dizer, não é um bobinho, né? não é um aprendiz como eu. Ele disse o seguinte, ele disse para nós que aquilo que a gente esperava até o 2100 o planeta aquecer 2 graus, que já é uma coisa, já foi para 1,6. Espera-se agora que aqueça de 6 a 7 graus. Com 6 a 7 graus é morte dos oceanos. Com morte dos... Você imagina o impacto ambiental se você não tem mais vida nos oceanos. Isso é uma possibilidade se a COP21 não fizer um acordo de redução drástica da emissão de CO2 para a atmosfera. Então, me preocupa demais. Há mais de 10 anos, eu estava lá no hospital da Vila Nova Cachoeirinha, um tema lá que estávamos, e passaram um filme. Era a Carta dos anos 2070. Eu assisti aquele filme. Documentário? Ele é muito curtinho, é uns 4 minutos, 5 minutos, que fala sobre os problemas da água em 2070. Eu fiquei impressionadíssimo. Da água. E eu, inclusive, passei aqui na Câmara. Eu passei. Ele tem à disposição no YouTube. Se as pessoas entrarem no YouTube, colocar lá Carta dos anos 2070, olha, é impressionante... as imagens, a forma como demonstra o que a água irá se tornar, a necessidade do povo e não ter a água, né? Então, acho que é um tema que é extremamente interessante. Vereadora Sandra, trazendo para a nossa realidade, falta uma agilidade maior do poder público para enfrentar uma situação como essa e, particularmente, o quanto isso é de responsabilidade também do munícipe? Lógico, tem responsabilidade do munícipe, mas eu acho assim, que os nossos governantes, acho que vão morrer daqui uns 5 anos, 10 anos. Vão morrer mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Mas o que mais me preocupa, que eu fico assim extremamente estressada e ele também vai ficar, por exemplo, há quantos anos a gente fala na questão do Parque Estadual da Cantareira? Eu estive lá na audiência pública do zoneamento, e tá lá o pessoal com as invasões, que tal? Tudo bem, todo mundo quer uma casa para morar, mas quando a turma quer uma casa para morar, ela quer o quê? Água, ela quer luz, ela quer escola. Então, cada dia que passa, a cantareira lá ao redor dos bairros está diminuindo. É só a gente olhar, quando você passar lá, a turma vai construindo. Outro absurdo, o Parque dos Búfalos. Vão pôr lá... 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, 193 prédios, se não me falha a memória. Lá tem 16 nascentes de água. 16. Ao redor da Bilis. Você, se for lá, você vai ver isso. Tem focos de mata ainda, porque ele tem uma parte que é só... tipo campo, e depois eles têm uns fundos assim que tem mata. Pois eles trabalharam lá, embargaram. Para quê? Agora a justiça liberou para construir. Nós brigamos muito,
ainda conseguimos barrar algumas obras, que foi o parque do Burle Marx lá, junto com o pessoal de lá, e uma outra obra, que é uma coisa faraônica aquilo. O que acontece? A gente libera prédios, e vocês aqui que moram, que andam a pé aqui na cidade de São Paulo, vocês vão observar que tem horas que você pergunta, mas não está faltando água? Esse pessoal está desperdiçando essa água? Mas essa água são de minas que estão debaixo desses prédios, entendeu? E aquilo vai. O que aconteceu na cidade de São Paulo? Foram cortando todo esse lençol e lá na Cantareira a mesma coisa. A gente vê muita gente que tem um sítio, que vem reclamar para nós, mas o que acontece? Todo mundo vai pondo lá o seu laguinho, vai pondo lá, represando a sua, sabe? Mesmo tanto a invasão quanto aos moradores que vão lá, porque não é, Natalina, eu preciso de florestas para que eu tenha água, não é isso? Eu preciso do verde para ter a evaporação, para que que aquilo faça chuva. E aqui na cidade de São Paulo, o que estão fazendo? O pouco que está restando, eu fico indignada com isso. Estão cortando e que se lasque. Eu vou plantar arvorezinha. Não adianta você plantar uma arvinha aqui, outra arvinha aqui. Não, eu fiz um TAC de 30 mil árvores. Metade delas se perde com o tempo. E você perde a floresta. Então, eu acho que os governantes, ou eles pensam que eles já vão morrer, não vão pegar o problema, ou, eu não sei, eu acho que a Câmara, nós deveríamos, não sei de que maneira, mas a gente tem o poder. Porque a Câmara, se 55 vereadores desta cidade pensarem nessas gravidades, a Câmara tem um grande poder de soluções para a cidade de São Paulo. Legal, vereadora. Agora a vereadora Claudinha de Souza. A vereadora falou em governantes. As ações do governo do Estado no que se refere à crise hídrica vieram na mesma velocidade da urgência que o tema pede? Olha, o governo do Estado tem sido criticado severamente pela falta de providências que deveriam ter sido tomadas. Obviamente, hoje você pega parte da água de São Paulo e abastece o Rio de Janeiro, né? Você tem hoje as represas interligadas, é que as obras que são feitas também subterrâneas, o vereador Natalino sabe disso, às vezes a gente esquece, mas obras que o governador Mário Covas fez no seu segundo mandato, primeiro e segundo mandato, se não tivessem sido feitas, a interligação da Guarapiranga, Biles com o sistema Cantareira, hoje aquela população lá não teria água. Então as obras são feitas. Eu acho que a Sabesp passou por um período passado grave, que teve muito desperdício de dinheiro. Eu lembro quando o governador Mário Covas pegou a Sabesp em 95, era uma empresa quebrada, uma empresa cheia de problemas, com o patrimônio arrasado, com o sistema de tubulação velha, que foram feitas várias, pelo menos lá na região da Freguesia do Ó, eu lembro que foi feito obras em todas as ruas ali da Freguesia do Ó, trocando a tubulação, porque era vazamento para tudo quanto era lado. Eu não tenho certeza dos números, mas me parece que o desperdício da fonte até o consumo era algo acima de 60% que tinha de desperdício. Hoje esse número ainda é alto, mas ele já caiu para algum número próximo de 40%, entre 35% a 40%. Então, obras são feitas, mas tem que se fazer mais, né? O governo tem demonstrado que tem a consciência do problema e tem tido ações, né? Agora, tem que continuar trabalhando. Agora, eu acho que a Sandra falou, uma coisa que a gente podia, eu pensei nisso, já tentei, o vereador Natalini, pelo menos os prédios novos que fossem construídos em São Paulo, que tivesse um hidrômetro individualizado, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu tenho todo um zelo de economia de água no meu apartamento, entendeu? Agora, a pessoa que não tiver essa consciência, ele vai, de repente, entrar lá na hidromassagem, encher aquilo, jogar aquilo fora, porque quem vai pagar a conta depois é dividido por todos os condôminos. Agora, se fosse um hidrômetro individualizado, agora, prédios antigos, às vezes você tem... Duro, né? Era. Aí o cara ia responder
Quando dói no bolso do sujeito, o cara... Posso... A vereadora Sandra quer fazer um rápido comentário. Rápido comentário, eu vou te dizer, isso é uma vergonha. Eu, em 94, eu fui a primeira lei do país a colocar hidrômetro individualizados nos apartamentos. Na época, era para baixar renda de 100 metros quadrados, isso na cidade de Guarulhos. Muito me espantei quando eu estive aqui fazendo algumas audiências públicas e o pessoal falou para mim que aumentou. Sabe o que está acontecendo? Tem prédios que existem o hidrômetro individualizado, mas sabe o que fazem? A Sabesp, eu briguei ali com o superintendente quando ele esteve aqui na CPI, porque disse que ele não pode, imagine que a Sabesp não pode entrar dentro dos hidrômetros individualizados para fazer a medição. Então, o que acontece? Como essa empresa terceirizada, ela não pode cortar a água de quem não paga, o que acontece? É rateada para os outros usuários, gente. Isso é um absurdo, é um crime isso. Eu venho discutindo isso. Se a lei já foi feita, e em São Paulo existe a lei, até parece que é um vereador que deu um prazo, porque tem alguns prédios que nunca vão poder ser adaptados. Mais de 6 prumados, dessa maneira não vai colocar. Agora, você terceirizar esse serviço e a Sabesp não contratar funcionários deles, que eles vão lá para fazer a medição e cortar a água daquele que não paga, como que eles não têm esse direito? A Comgaso entra dentro dos apartamentos para medir o volume de gás que você está gastando. Então, eu acho isso um absurdo. E me desculpa, Claudinha, eu não tenho nada contra o PSDB, contra os governos, mas nessa questão o governo está atrasado. Há mais de 10, 12 anos atrás, a turma já estava prevendo essa seca. Algumas obras que começaram hoje, elas já deveriam estar começando lá. E essa questão do hidrômetro é muito importante. Mas o que acontece? Eu não vou pagar mesmo, mas o meu vizinho acaba pagando para mim. Legal. Registro feito da vereadora Sandra Tadeu. Quero agradecer demais as muitas perguntas e comentários que chegaram, hein? O Antônio Francisco do Brás pede mais saúde, transporte e moradia e pede que eu leia a mensagem. Lida. Rafael Afonso de Lima, da Vila Buarque, também faz perguntas sobre a questão de gênero. Família sempre. Registrado, Rafael. Obrigado pela mensagem. Também a Fátima dos Santos, da Vila Maria. Legal, faz perguntas sobre o orçamento. Vou transmitir aos vereadores. A Ana Regina Dias, da Vila Mariana, pede que os vereadores consigam aprovar com mais agilidade as demandas da população. Legal, Ana Regina, vou transmitir a mensagem aos vereadores. E o Renato de Moura de Santana pergunta como vai ficar a questão da educação na nossa cidade. Legal, viu, Renato? Vou passar também essas perguntas para as assessorias dos vereadores. Eu tenho a notícia de número 4 em minhas mãos, antes de chamar a manchete, porque está acabando o programa. Mas eu acho que dá para a gente fazer mais uma análise de mais uma notícia. Notícia 4. Manchete no ar. Saiu na Folha. Sem acordo, o bloqueio da Avenida Paulista pode parar na Justiça. O prefeito Fernando Haddad recebeu sinal verde da equipe técnica para fechar o trânsito da Avenida Paulista todos os domingos. Mas o Ministério Público estuda levar a medida à Justiça. O inquérito sobre o bloqueio da avenida foi aberto pelo promotor Mário Malaquias, que na semana passada havia recomendado à Prefeitura não fechar a Paulista. No entendimento do promotor, um acordo firmado com a Prefeitura em 2007 limita a 3 por ano o número de eventos de duração prolongada que bloqueiam a via. Desde então, à exceção de manifestações, a Paulista vem fechando apenas para Parada Gay, Corrida de São Silvestre e no Réveillon. O rápido comentário do vereador Gilberto Natalini. Vereador, o senhor simpatiza com a ideia de fechar a Paulista porque vai de encontro à ideia de democratização do espaço público, não? Sim, nós temos 4.500 praças em São Paulo e temos 96 parques e mais 30 esperando para ser implantados. O prefeito deveria, em primeiro lugar, requalificar nossas praças, devolver as praças à população, implantar os novos parques, cuidar dos que já existem e, eventualmente, você pode usar o espaço de uma avenida para
servir de convívio num domingo. Eu não sou contra isso. É que eu acho que a prioridade maior que a gente... Ele está fazendo isso porque isso é barato, ele não vai gastar para botar 2 cavaletes num lado da avenida, 2 cavaletes no outro, meia dúzia de marronzinho ali orientando as pessoas e a pessoal vai ali. Eu não sou contra isso. Agora, tem muitos espaços públicos em São Paulo, parques, praças, que estão abandonados pela prefeitura. Eu posso te indicar um monte, não vou fazer lista aqui para não tomar o tempo. Então, eu acho que o prefeito tem que cuidar, primeiro, dos parques, das praças, 4.500 praças, hein? Algumas você nem diz mais que é praça. E, eventualmente, depois de um estudo técnico bem feito, consultado os hospitais, consultado a Associação Paulista Viva, ali, você pode, eventualmente, de comum acordo com a comunidade, fechar a avenida. Agora, tem uma coisa importante, você fecha a avenida, vem gente da cidade inteira para usufruir ali. E quem mora ali foi ouvido? Quem tem que sair de casa de domingo para ir para um canto, foi conversado democraticamente? Parece que não, porque a Associação Paulista Viva está reclamando muito. Então, essa conversa, esse diálogo é importante nas decisões políticas que o prefeito toma na cidade, inclusive fechamento de avenidas. Legal, vereadora Sandra Tadeu, se não me engano, na gestão do prefeito Rudolph Giuliani em Nova York, bem na gestão dele, eles começaram a fechar a Times Square, uma ação muito parecida com a do prefeito Haddad nessa ocasião. A senhora concorda? Simpatiza com a ideia de fechar a Paulista aos domingos? Mas ele fechou a Times Square, mas numa outra forma. Ele fechou de uma maneira definitiva, onde ele, em alguns trechos, ele fez boulevard, onde a própria prefeitura colocou mesas, onde o turista senta, fica lá numa boa. Agora, você estender uma toalha para fazer piquenique na Avenida Paulista ou tirar a roupa para tomar sol, eu acho que se você tirar a roupa para tomar o sol lá no Parque Ibirapuera, ou lá no Parque do Carmo, ou no Parque dos Búfalos. Parque dos Búfalos, ou em inúmeros parques, você imagina o calor daquele asfalto que você está tomando ali sem um verde, gente. Isso aí é coisa preparada. E mais, tem inúmeros lugares da cidade de São Paulo que as crianças não têm aonde brincar. Não tem nem praça, não tem brinquedo, não tem nada. Eu acho que essa ideia deveria fazer o quê? Fazer com que fossem em avenidas da periferia que essas crianças, inclusive a própria prefeitura, poderia fazer um dia com professores de educação física, fazer a festa para as pessoas, porque a periferia, ela sente a necessidade de um lazer. Isso sim deveria acontecer, porque quem está na Paulista vai no Ibirapuera tomar sol. Legal. Agora, para finalizar, o comentário do vereador Claudinho em 1 minuto e 20 segundos. Eu concordo com as observações do vereador, vereadora. Também, na administração passada, nós tínhamos o Brincando na Praça, que a prefeitura ia para as praças lá da região nossa, com certeza em toda a cidade de São Paulo, levava instrutores, brinquedos e fazia com que as crianças da periferia, as famílias da periferia tivessem acesso a essas atividades. Eu acho que a Paulista está muito próximo do Ibirapuera também. Agora pode fazer na Marginal, a 50 por hora, acho que dá para integrar, brincar, correr, junto com os carros, né? Porque está quase parando a Marginal. Então, tem muito radar lá, se a criança passar correndo, o radar pega e multa ela. Isso poderia acontecer também em avenidas da periferia, não? Como disse eu acho que a ideia que a vereadora Sandra coloca não é uma ideia nova. Na administração passada ocorria isso. Ruas de lazer antigo, tem 20 anos. Rua de lazer, tem uma série já de ações voltadas para esse tema. E que na administração passada foi acrescido da brincadeira na praça específica que tinha em toda a cidade de São Paulo. Legal, legal. Bem, infelizmente nós não temos mais tempo, estamos chegando ao final do Clipe em Eletrônico. Esse programa teve a produção da Juliana Quintela, do Marcos Campos e do Donizete Santos. Mas você pode contatar os vereadores. O contato do vereador Natalini é o nataline@nataline.com.br e eu lembro que o telefone do gabinete dele é o 3396-4405. Vereador, obrigado, viu? Volte mais vezes. Obrigado a você. Da Sandra Tadeu também é bem fácil, é sandratadeu@câmara.sp.gov.br e o telefone do gabinete dela é o 3396-4244. Vereador, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço e uma boa tarde a todos.
Muito obrigado. Para fechar, os contatos do vereador Claudinho de Souza, que é claudinho@câmara.sp.gov.br, e o ramal do gabinete dele é o 3396-4255. Vereador, obrigado pela gentileza mais uma vez com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, aos telespectadores, e fica aqui ao encerramento a minha contrariedade com relação às marginais, os 50 por hora, que o povo não foi ouvido, e eu estou esperando um convencimento do Fernando Haddad sobre essa diminuição da velocidade sem a população ter sido consultada. Obrigado pela participação, vereador, mais uma vez. Eu agradeço demais a sua companhia e a sua audiência. Nós não temos mais tempo, porque daqui a pouco, às 3 horas da tarde, a Carol Câmara vem aí para comandar a transmissão da sessão plenária. Tá legal? Voltamos na próxima quinta-feira com mais uma edição do Clipping Eletrônico. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.